E na modificação dessa cultura da violência, a desconstrução dessa cultura da violência, é a gente tentar construir uma cultura de paz. Ontem foi lançada uma exposição belíssima lá na Festa Bom Jesus, né? Então, as 1000 mulheres que foram do mundo inteiro e foram indicadas para o Nobel da Paz. Porque mulher nenhuma até esse ano tinha ganho o prêmio Nobel da Paz, né? Teve uma mulher que ganhou o prêmio Nobel da Economia, uma coisa fantástica. As mulheres elas estão numa guerra cotidiana para tentar garantir a convivência cidadã e uma vida digna para suas famílias, seus pais, seu bairro, na sua rua. Então a gente tem muita coisa para fazer, não basta ser. O Brasil não conseguiu permanecer no bom índice, né, do IDH, a questão do combate à fome, a gente ainda tem muito para fazer. E aí só parece de você, porque a minha está quase, né? Se bem que Dona Elvita está fazendo 96 anos, né, de resistência. Mas a gente sabe que a gente tem que formar parte para punir segurar essa onda aí e é mais fácil. Então, muito obrigado, né? E eu estou à disposição para responder as perguntas. Obrigado, Amparo. Sempre é bom ouvi-la e acho que toda vez que a gente se encontra a gente aprende alguma coisa e ela tem uma experiência muito grande na resistência à ditadura militar, que em breve a gente quer disponibilizar sua entrevista, depois a gente conversa, para as pessoas ouvirem as suas falas, as suas memórias sobre a resistência à ditadura, que é fundamental. A gente tem que aprender com essas gerações. Ela já está querendo sair fora da coisa, mas eu acho que a Amparo ainda vai contribuir muito em Pernambuco e com o Brasil. E uma pessoa que eu queria agora passar a palavra, sempre esses depoimentos, essas falas iniciais são fundamentais, que a gente aprende com pessoas que fazem, vamos dizer, em determinados momentos, algumas coisas singulares, que é o caso das pessoas que estão aqui hoje para essa fala inicial. Agora eu queria, antes de passar para o Padre Reginaldo, eu gostaria de chamar o seu Antônio da FAP para tomar assento aqui à mesa, para depois o senhor falar um pouquinho também, que é a questão da abertura dos arquivos, a questão da anistia, a questão do acesso ao jovem, ao conhecimento, da história dos outros jovens. A gente tem muito para aprender que essa geração, eu nasci em 73, eu quero muito... Quero aprender muito com esse pessoal, que eles construíram o Brasil moderno, muito do que a gente era hoje, de universidade pública, de democracia, de liberdade, de conhecimento, sem tecnologia. A gente tem muitas dessas pessoas que, vamos dizer, já estão com os cabelos um pouco mais brancos, mas que talvez de vez em quando eu pinto também alguma coisa, e as outras pessoas pintam, talvez cabelo branco tenha uma referência, mas de acúmulo de experiência, a gente tem que aprender e eventos como esse são fundamentais. E está registrando também essas falas para depois as pessoas terem acesso aos registros. Mas eu queria passar uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que é Reginaldo. Insisti muito para ele falar, mas eu acho que conseguimos, né? Queria que você falasse um pouquinho, dar uma mensagem, né? Falar um pouco do seu trabalho também. A história dele seria difícil, ele ficaria aqui alguns dias falando um pouco da experiência dele, das memórias. Não, eu vou te passar esse microfone. Mas, Reginaldo, é um prazer ouvi-lo também. Bom dia, pessoal. A minha satisfação é dizer que a maioria das pessoas aqui são jovens, no sentido mais próprio da palavra. Nós que temos juventude acumulada. É bom, não é bom. Eu sou talvez o que acumulou mais, né? 72. Parece que tem 15, não. Assistir. 15 não, 16. Mas, gente, eu vim para esse seminário assim, me perguntando
juventudes seriam contempladas nas várias falas que seriam feitas. E fiquei muito satisfeito, conversou com a fala, que eu conheci jovem no sentido próprio do termo. E tempos bem diferentes do que a gente vive hoje. Mas Amparo é toda uma história, né? Toda uma história muito importante na vida desse país, desse estado, dessa cidade. E ela começou falando justamente dessas juventudes que estão à margem do que normalmente a gente gostaria que fosse a vida em sociedade. E eu estou aqui justamente com essa mesma preocupação. Quando eu vinha no ônibus, atrás tinha alguma coisa sobre o Projovem e a palavra de ordem do movimento do Projovem: eu quero ser, eu posso ser. Muito forte, muito bonita, mas a grande pergunta é: quantos jovens nesse país querem ser, no sentido pleno dessa palavra, querer ser? O grande problema é esse, que talvez haja uma legião de gente que não quer ser nada nem ninguém. Quando muito quer consumir. E para isso tem toda a mídia que ajuda. E quando as pessoas querem consumir e não podem, tem o tráfico que ajuda. Né? E aí a gente está vendo toda essa onda de marginalidade, de criminalidade, de violência, que se mata e se morre, então a grande maioria são jovens. Então acho que a gente está apenas no começo, porque a minha impressão, sem querer ter um processo de desventuras e de caos, mas eu cada dia me convenço que a gente está mais dia menos dia para assistir um verdadeiro tsunami por cima do que a gente chama de sociedade. E de violência, de desordem, de caos realmente. Porque se a gente vai nos bairros, eu há 31 anos que vivo no Morro da Conceição. Mas o processo de degradação das pessoas, de apodrecimento das pessoas, sobretudo de crianças e jovens, é uma coisa visível. Existe agora uma profissão que se chama pedreiro. Talvez algumas pessoas saibam que realmente significa ser pedreiro. Eu aprendi semana passada. É a turminha de adolescentes e jovens que vive fazendo e vendendo pedra de crack. Pedreiro que vende Cada escadaria daquela lá no Morro da Conceição, você encontra uma patotinha, você está fumando, você está fazendo, está ajeitando, está quebrando, está. E morreu. Eu acompanho um grupo de adolescentes que se reúne com meu filho em minha casa. Uma turminha que a gente viu nascer e crescer ali, brinca junto,
Eu me reúno com eles todo sábado à noite para a gente ter um bate-papo. Pois um desses garotos deixou de aparecer no grupo ano passado. 16 anos. Deixou de aparecer no grupo e a gente começou a vê-lo se encontrando com pessoas assim que a gente já imaginava que poderia ser. No mês em que ele iria completar 17 anos, no começo do mês de maio do ano passado, ele foi encontrado morto numa ribanceira e tudo indica que ele não conseguiu pagar o crack que ele consumiu ou que ele vendeu e não restituiu a importância. Por exemplo, foi o primeiro amigo do meu filho, lá na minha rua. Ele tinha ainda o quê? 26 anos quando começou a brincar com o meu menino recém-nascido. E a gente todo dia quase morreu fulano, morreu ficando, matar fulano, matar ficando. Gente conhecida, gente do bairro, gente, garotos jovens. Todos com histórias trágicas. Gostaria que a gente pensasse em todas as juventudes, mas que a gente estivesse muito presente nesse seminário, esse dia todo, e talvez a partir de hoje, mais do que nunca, a gente estivesse muito presente nessa coisa. E realmente é um desafio do tamanho do mundo, onde boa vontade, iniciativas de um ou de outro, de uma ONG ou de outra, de um movimento ou de outro, de uma açãozinha ou outra de governo, não vão resolver. E o problema está se agravando, se agravando, se agravando, a olhos vistos, de dia para dia, e se não houver alguma coisa assim como um mutirão em nível nacional, onde as organizações da sociedade civil e as políticas públicas de governo não se articularem para chegarem ainda em tempo ou muito atrasadas, a meu ver, a gente não vai ter boa perspectiva pela frente. O seminário Juventude Pernambucanas em Perspectiva. Outra fala que realmente acho que faz a gente pensar, e acho que quando a gente vai fazer um trabalho mais teórico sobre juventude, a gente tem que saber ouvir as pessoas e ter essa relação, vamos dizer, com a realidade que às vezes os livros não nos permitem, né? E antes de eu passar a palavra, só fazer esse comentário rápido, que o quanto é importante a gente ouvir, né? A gente dialogar com as pessoas antes de fazer o trabalho de campo, antes de ter essa realidade. E as duas falas, para mim, já me agradaram bastante. E daqui a um pouquinho vai ter uma conferência da professora Rosilene, mas a gente tinha que ter uma mesa dessas pessoas falando um pouco dessas experiências e abrindo um pouco a reflexão sobre as juventudes pernambucanas e perspectivas. A gente faz sempre aquele ontem e hoje, né? É fundamental. E eu, uma pessoa também que está muito ligada aos movimentos, vamos dizer, de direitos humanos, dos anistiados políticos, das pessoas que não há muito tempo na história desse país foram mortas, torturadas, sacrificadas, porque queriam falar, queriam se expressar e ter voz nessa sociedade. E é uma pessoa que eu sempre admirei muito pela insistência também, né, como eu, né, em vários aspectos, que é o Antônio, seu Antônio Campos, que é da Associação Pernambucana dos Anistiados Políticos, né, a PAP, né. Então,